Posicione aí sentada, que pode ser aí no chão, numa cadeira. O importante é que você fique bem confortável, tá? Então a gente vai começando com as acomodações, né? Alguns movimentos para a gente ir acomodando as articulações ali das coxas, do seu quadril, né? Pode se movimentar um pouco. Aí vai fazendo essas preparações que você achar necessário para permanecer aí sentada da melhor maneira possível. É sempre bom alguns movimentos para a gente soltar, né? Principalmente se for o primeiro momento da manhã, né? Não é tão confortável sentar. Então a gente vai estimulando aqui um pouquinho as articulações, isso, balançando de um lado para o outro, né? Fazendo círculos até elas se liberarem e a gente sentir um movimento mais solto e ir acomodando. E aí a gente vai acomodando, vai parando, cessando, vai fechando os olhos, descansando as mãos aí sobre as coxas ou sobre os joelhos, com as palmas voltadas para baixo mesmo. Vai crescendo a coluna, aquele 1 milímetro aí mais alongado. E isso não faz diferença na postura só, né? Nossa coluna ela fica mais descomprimida. Daí você pode sentir mais espaços intervertebrais aqui entre as vértebras, que as estruturas não estão mais achatadas, espremidas, elas estão com mais espaços. Então a gente procura essa ação antigravitacional ascendente, de alongamento, de crescimento da nossa coluna. E isso não serve só para postura. Isso é algo que, se você prestar atenção, e a grande chave é prestar atenção, fazer isso com o corpo, fazer isso com a postura e começar a impulsionar a sua coluna de forma ascendente, naturalmente altera a forma que você respira. A sua respiração já não é mais alguma coisa que te empurra para baixo, já não é alguma coisa que empurra teu abdômen para fora e para baixo, que vai te levar para uma direção descendente. A sua respiração, ela vai te levando numa direção ascendente, porque a sua inspiração está contribuindo com essa altura aí da coluna, com esse crescimento. A sua inspiração contribui com esse movimento, que é um movimento biomecânico. Se você olhar para a mecânica respiratória, o seu abdômen firme sustenta o diafragma, que empurra para cima, sustentando o diafragma mais alto. E quando a respiração acontece assim, o diafragma empurra, ele tem resistência, uma firmeza ali na sua cavidade abdominal, a coluna vertebral naturalmente mais longa. São pequenos movimentos na inspiração e na exalação. Então a gente vai sustentar uma coluna alongada,
um abdômen acionado, um assoalho pélvico também acionado. Não é contraído, não é contração. Você precisa apertar lá os esfínteres. Você só aciona e sobe. Aciona e sobe o seu assoalho pélvico. Sutil. E aí o seu abdômen fica acionado. Um pouco para dentro e firme. E ao mesmo tempo, a gente cria uma condição corporal e uma condição respiratória favoráveis. Começa a puxar o ar, a atrair o ar para dentro do seu corpo, fazendo as inspirações. E a expulsar, fazendo as exalações. A gente pode prestar atenção no caminho do ar, entrando pelas narinas, descendo até os seus pulmões. A gente não sente o caminho inteiro. A gente não sente lá nos pulmões. Não tem sensores lá dentro para a gente sentir. Mas a gente sente algumas etapas dessa passagem. Talvez você sinta o ar na inalação passando pelo teu rosto, na sua garganta. E hoje nós vamos aprender um pouco melhor sobre essa respiração torácica. Tenta ir na minha condução sem abrir os olhos, mas se precisar, abra. Eu quero agora que você deixe as suas mãos voltadas um pouco para trás, na lateral aqui do corpo, nas costas. Desencosta, isso. Apoia as mãos nas costelas flutuantes, aqui embaixo. Pode abrir os olhos para você ver. As costelas flutuantes são essas aqui embaixo. Você vai apoiar na lateral com os dedos voltados para trás. Isso. Aí relaxa os ombros, ó. Isso, relaxa. E aí pode fechar os olhos de novo. Com as mãos apoiadas aí, é para você sentir, né? Sentir essas costelas. E essas costelas, as primeiras, as flutuantes, elas estão inseridas ali na nossa coluna, mas aqui na frente elas não estão apoiadas. Elas são, por isso que é o nome de flutuantes, né? Elas são soltas. Então vai sentindo esse movimento natural, primeiro aqui nas suas costelas. Daí você vai tentando movimentar elas. Como? Aprofundando a sua respiração, expandindo. Sente essa expansão até lá atrás nos dedos que estão lá nas costas e retraindo na exalação. Não é só dos lados, né? É lá atrás, é aqui na frente. Essas costelas se movimentam na direção da coluna. Vê se você está com os ombros relaxados, os braços, a língua solta, a postura firme.
E expande essas costelas e recolhe elas. Agora, você vai subir um pouco com as suas mãos e vai virar os dedos aqui para frente, nessas costelas aqui, um pouco acima dessas duas, então é mais aqui no peito, né? Os dedos estão voltados para frente, continua relaxando os ombros, fecha os olhos novamente, relaxa seus cotovelos também e percebe essas 5 costelas agora, que também são móveis, essas 5 aqui do meio. Vai sentindo o movimento. Continua tentando fazer aquele processo de abertura, de expansão e de retração. E percebe que esse movimento também está acontecendo lá embaixo, naquelas duas, nas flutuantes que a gente estava com as mãos apoiadas. Então agora você vai trazer as suas mãos na parte alta do seu tórax, logo abaixo aqui das clavículas, abaixo das saboneteiras, isso. Relaxa seus cotovelos aqui, fecha os olhos de novo. E agora sente o movimento nessas costelas mais altas, que são mais fixas, tá? Tem um movimento mais ascendente e menos lateral nessas costelas. Veja se você consegue levar movimento até aqui em cima. Esse movimento não é um movimento como consequência das costelas de baixo que estão se abrindo, mas o movimento dessas próprias costelas que você está aí com as mãos apoiadas que se abrem. Tenta levar o seu movimento respiratório até aí em cima. E veja que, para isso, o seu abdômen ele não está relaxado. Ele continua firme por causa da postura. Mas ele também é firme porque senão você não alcança essa movimentação respiratória até aqui em cima. Você vai deixar uma das mãos aí nesse nível das costelas, onde elas estão, das costelas altas, e a outra você vai colocar aqui, ó, na lateral, nas costelas flutuantes aqui embaixo, com os dedos voltados para trás. Você pode até colocar o dorso da mão, ó, em vez de a palma aqui atrás. Isso, para ficar mais relaxada. Fecha os olhos de novo e tenta sentir os dois movimentos ao mesmo tempo. As costelas intermediárias, nós não estamos com as mãos nela, mas ela se movimenta. Ela também se move. Confortável, um ritmo confortável. Coloca um ritmo.
Talvez você nem altere muito a respiração quando você imprime e coloca um ritmo. A gente está criando uma outra dinâmica da respiração. Então, talvez o ritmo não seja o mesmo que a gente vem fazendo nos últimos exercícios. Inspirações são amplas, profundas, torácicas e apoiadas na firmeza do seu abdômen. Como se você usasse uma força que vem lá de baixo do abdômen firme para te ajudar a expandir as suas costelas até as clavículas, preenchendo até o alto, até a base do seu pescoço. E as exalações, elas também são lentas, bem longas. Então, nas inspirações você abre, você expande. Cuidado para não ser um esforço exagerado. Vai usando uma força que vem sendo impulsionada junto com a ascensão da coluna vertebral. Uma força que vem de baixo, que vai te ajudando a naturalmente abrir tudo isso. E nas exalações, não deixa tudo se fechar outra vez. Você vai resistindo a isso. Tem um processo natural, tem um pulso. Mas você vai resistindo a esse movimento de colapso. Então você vai lentamente exalando, deixando as estruturas voltarem para a posição normal, sem nenhuma força para apertar as costelas, para fechar as costelas. Vai tirando o contato das mãos, apoiando elas aí de volta no seu colo, nas suas coxas. E agora veja se dá para você sentir tudo isso sem o uso das suas mãos. Assim, com essa dinâmica respiratória que tem a ver com uma postura, a gente começa as respirações alternadas. Então, essa é a nossa base, esse é o nosso centro. E se você perder isso, abandona as narinas, faz algumas respirações pelas duas de novo e retorna o processo de construção de base. E aí vai alternando. Enquanto você estiver alternando, procura sentir de um lado e do outro o que acontece. O que acontece quando você inspira por uma narina e o que acontece com esse lado da narina aberta. E quando você exala pela outra, o que continua acontecendo no lado da narina que você fechou e o que começa a acontecer do lado da narina aberta. Enfim,
Essa coisa de alternar as narinas não é só uma questão de narinas, mas uma questão de lateralidade que envolve teu corpo inteiro. Então, começa a ficar atenta, aberta para isso. Reparar o que acontece de um lado e do outro, sustentando essa forma de respirar torácica, ascendente, profunda, uma postura descomprimida o tempo inteiro. Então, quando você exalar da próxima vez, vai tampando a narina direita com o polegar, inspira pela esquerda, fecha a esquerda com o indicador e solta o ar pela direita. Inspira por essa que você soltou o ar e exala pela esquerda. E aí a gente começa outro ciclo. Inspira pela esquerda, solta o ar pela outra, pela direita. Inala por essa que você exalou e exala pela esquerda. E assim você vai seguindo. Inspirando por uma narina, soltando o ar pela outra, inspirando pela que você exalou e exala na outra. Nós vamos seguindo nessa dinâmica respiratória pelos próximos 3 minutos. Percebe o que acontece dos lados do teu corpo.
Da próxima vez que você exalar pela narina esquerda, finaliza o pranayama, faça algumas respirações profundas pelas duas narinas. E depois deixa a sua respiração livre, sem condução. E quando a respiração fica livre, a postura não desmonta, não colapsa. Então a respiração ela não é uma respiração profunda e lenta qualquer. Tem um jeito. A gente começou a falar desse jeito. A gente já falou das etapas respiratórias. E agora a gente deixou um pouquinho de lado essas etapas para encontrar essas movimentações nas nossas costelas hoje, que vão até aqui no alto do nosso peito, mantendo a firmeza do abdômen. Uma respiração torácica. E com isso a gente vai aos poucos procurando reconhecer essas espécies de pressões internas, de onde vem a força que sustenta, que forças que são criadas. Vai entrando em contato com as suas forças internas, que no fundo são o nosso objetivo. Não é o ar, não é a narina, não é o nariz. As narinas, elas são uma espécie de controle remoto que você direciona essas forças internas pelo corpo. A gente foi trabalhando a lateralidade, procurou se abrir, sentir, né, o que acontece ali dentro, sem criar tensão. Talvez no momento inicial, né, tenha tido um pouco de tensão na tentativa de você sustentar tudo isso, mas aos poucos a gente vai aprendendo a soltar essas tensões. A atenção é fundamental. É ela que faz com que as coisas de fato aconteçam. Então, sentada aí de olhos fechados, com a sua coluna alongada, respiração livre, observa seu coração batendo. Traga as palmas das mãos unidas no centro do teu coração. Agradeça a energia vital do seu corpo e a nossa habilidade de cultivar a vitalidade e a energia através da prática de yoga. Nesse momento aqui, ó, agradeça 3 coisas que você quiser. As 3 primeiras que vierem aí na sua mente. Eu agradeço por poder conduzi-las na nossa prática de hoje.